Olá! A igreja no mundo inteiro viveu a experiência da Páscoa durante a Semana Santa. Começamos o programa de hoje resgatando os momentos mais marcantes do período pascal. Em Belém, a comunidade participou ativamente de toda a programação. Vamos reviver agora as várias etapas da caminhada da Semana Santa, desde a abertura no Domingo de Ramos, passando pela paixão, morte até a ressurreição de Jesus. Em todas as paróquias do mundo, a Semana Santa iniciou no Domingo de Ramos. Em Belém, na Catedral Metropolitana, a celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia. A programação iniciou com a bênção dos ramos na igreja de Nossa Senhora do Carmo, às 8h30, e em seguida a procissão seguiu rumo à Catedral de Belém. Os fiéis recordaram a entrada de Jesus em Jerusalém, lugar onde aconteceria sua morte e ressurreição. Com os ramos nas mãos, os católicos reproduziram o mesmo gesto dos judeus, aclamando o Messias e cantando. Na quarta-feira santa houve missa às 18 horas e, em seguida, a procissão da Fuga do Senhor, com o traslado da imagem do Senhor dos Passos até a Basílica. Essa procissão revive o momento em que Jesus se retirou para rezar no Monte das Oliveiras. O amor de Jesus. A imagem ficou na Basílica Santuário até a sexta-feira, quando novamente foi conduzida pelas ruas de Belém durante a procissão do encontro. Na quinta-feira santa, Dom Alberto se reuniu com todos os párocos da arquidiocese na tradicional missa dos Santos Óleos, às 9 horas, na Catedral. Naquele momento, o arcebispo realizou a bênção dos óleos, os quais são usados na administração de 3 sacramentos: batismo, crisma e unção dos enfermos. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante as celebrações, os sacerdotes também renovaram suas promessas sacerdotais diante do arcebispo. Quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. À noite aconteceu a celebração da Ceia do Senhor. O momento relembra quando Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos e instituiu a Eucaristia, convidando a comer de sua carne e a beber de seu sangue. Após a ceia, Cristo lavou e beijou os pés dos discípulos, dando o exemplo da humildade, e instituiu o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, a igreja também realiza na missa da Quinta-feira Santa a cerimônia do lava-pés, na qual os sacerdotes repetem o gesto de Jesus. O tempo pascal compreende 50 dias, a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo. A missa da Ceia do Senhor na Catedral iniciou às 18 horas e reuniu um grande número de fiéis. Na Sexta-feira Santa, a procissão do Senhor dos Passos saiu às 8 horas da Basílica de Nazaré com a imagem de Jesus rumo à Igreja das Mercês. Às 9 horas, outra procissão saiu da Igreja de São João, na Cidade Velha, com a imagem de Nossa Senhora das Dores com o mesmo destino. Em frente à Igreja das Mercês, aconteceu o encontro das duas procissões, onde o padre Carlos Cardoso proferiu o sermão do encontro. Quer lembrar essas realidades incomuns que nós podemos encontrar nos dois maiores modelos que nós temos na história, modelos que são próximos de nós, porque ambos possuíam a natureza humana. Às 12 horas teve início o Sermão das 7 Palavras na capela do Colégio Santo Antônio. Este ano foi o bispo auxiliar, Dom Teodoro Tavares, quem proferiu o sermão. Segundo os evangelhos, Jesus foi crucificado pelas 9 horas da manhã, entre 2 malfeitores, e morreu pelas 15 horas. Na noite de sábado, as igrejas de todo o mundo celebraram a Vigília Pascal. Esta é a mais importante de todas as celebrações do ano litúrgico, por fazer memória à passagem de Cristo da morte para a vida, a razão onde está firmada a fé cristã. Na Catedral, essa liturgia teve início às 21 horas e foi presidida por Dom Alberto Taveira Correia. No dia seguinte, domingo da ressurreição, Dom Alberto presidiu novamente a celebração na Catedral. A ressurreição de Jesus representa a vitória de Cristo sobre a morte e sua passagem transformadora em nossa vida.
O tempo pascal compreende 50 dias, a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez uma avaliação sobre a participação dos católicos da Arquidiocese nas diversas celebrações da Semana Santa. Igrejas lotadas. Foram 5 dias de programação intensa na Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira fez uma avaliação positiva quanto à participação dos fiéis. A Semana Santa, eu percebi nas conversas com os padres e com outras pessoas, tivemos todas as igrejas absolutamente repletas nas diversas celebrações. Entre procissões e missas foram mais de 10 eventos, mas um especialmente chamou a atenção da igreja. Na noite da Vigília Pascal, eu tomei consciência de uma coisa muito bonita, óbvia, mas ao mesmo tempo muito importante. Nós temos 73 paróquias. Pelo menos 73 vigílias pascais, e todas elas repletas do povo de Deus que queria celebrar a Páscoa. Só que não são apenas 73. Várias paróquias têm mais de uma vigília pascal, onde há mais de um sacerdote. Normalmente um preside uma vigília, outro preside outra. Então, eu não penso exagerar pensando que nós chegamos a mais de 90 vigílias pascais. A Páscoa é valorizada. A participação do povo, o desejo de vida nova, além da qualidade das celebrações. Na Terra Santa, durante a Páscoa, os católicos manifestaram sua fé com cantos de alegria ao redor do sepulcro vazio. Cristãos de diversos continentes celebraram em Jerusalém o domingo de Páscoa com austeridade. A manifestação de fé dos fiéis que visitam a Terra Santa nesta época é motivo de alegria e incentivo aos cristãos locais. Celebrar a Páscoa aqui com todas as nações reunidas nos deixa muito felizes e o mais importante é que nós temos paz neste lugar, isto é a Terra Santa. A liturgia do domingo da Páscoa dos cristãos segue um ritual belíssimo e cada gesto é repleto de significados. O clero reunido em torno ao altar representam a Igreja unida pelo mundo e a saudação do povo com um gesto fala de um desejo de todos. Ao final, a procissão é feita em torno da edícula e as 3 leituras do Evangelho que fala da ressurreição são proclamados com devoção. E mesmo para os mais experientes na fé, como o cardeal William Levada, a experiência é sempre única. É uma coisa única. É algo único. A oração que se reza durante a celebração da Santa Páscoa ao redor do sepulcro é maravilhosa. E até mesmo o acústico do lugar acompanha e que ajuda a apresentar ao mundo a liturgia da morte e ressurreição de Jesus. Para mim é também um privilégio estar aqui. Após uma intensa semana de oração e recolhimento, finalmente neste domingo de Páscoa, os cristãos puderam celebrar com grande alegria. Uma notícia que se espalha há mais de 2000 anos e que continua a atrair milhares de cristãos à Terra Santa, de que Cristo ressuscitou. Estar aqui é uma experiência muito forte que fazemos, principalmente com a liturgia, que é belíssima. A esperança que sostenerla a cada dia. É a esperança que nos sustenta a cada dia. É certo, quando estamos aqui, nos dá mais força. Porém, a cada dia é preciso dizer novamente um sim a Deus. Para o diretor do coral que animou a celebração, passar a Páscoa em Jerusalém foi uma experiência onde fez questão de enfatizar a importância de estar com aqueles que se unem pelos mesmos valores da fé. É um dia especial porque hoje se celebra. Hoje é um dia especial porque celebramos a vitória de Jesus. Isso nos dá uma grande esperança de um futuro melhor em torno dos valores cristãos. Em frente ao sepulcro vazio, mais de 2000 anos depois, estão não mais a guarda romana, mas os que guardam a fé e com zelo preparam um altar para continuar a celebrar, não mais a morte, mas a vitória sobre ela. Em Roma, a solenidade de Páscoa foi presidida pelo Papa Bento XVI, que rezou pelos países do Oriente Médio, especialmente pela Síria. Tudo começou num clima de silêncio. As luzes apagadas indicam que Jesus ainda não ressuscitou,
Mas falta pouco. O Papa abençoou o fogo santo e com 30 cardeais adentrou a Basílica de São Pedro. A luz de Cristo que ressurge glorioso dispersa a escuridão do coração e do espírito. Exultent divina mysteria, et protanti regis victoria. 4 leituras e 4 salmos lidos em diversos idiomas compuseram a liturgia da palavra. E, finalmente, In excelsis Deo. na homilia, o Papa Bento XVI falou que hoje existe uma escuridão diante de Deus e dos valores, e que isso é um perigo e uma ameaça para o mundo. Para isso serve a fé, que nos mostra a luz de Deus, a verdadeira iluminação. Aquela é uma erupção da luz de Deus no nosso mundo, uma abertura dos nossos olhos à verdadeira luz. Durante a cerimônia, 8 adultos de nacionalidades diferentes receberam os sacramentos da iniciação cristã. Foram batizados, crismados e receberam a primeira Eucaristia. No dia seguinte, na Praça de São Pedro, Bento XVI celebrou a missa do dia de Páscoa para 80.000 pessoas. No início da celebração, o pontífice rezou diante do ícone do Santíssimo Salvador, uma das imagens mais veneradas da cristandade. Em sua mensagem, falou que todo cristão é convidado a reviver a experiência de Maria Madalena. Ela teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida. Uma experiência que liberta do mal, não de modo superficial e passageiro, mas radical. O Papa rezou pelos países do Oriente Médio, especialmente pela Síria, pelo Iraque e pelos processos de paz entre palestinos e israelitas. Ainda pelas comunidades cristãs da África e pela paz neste continente. E depois da missa, o Papa Bento XVI saudou os fiéis de todo o mundo com uma mensagem de Páscoa em 65 línguas, inclusive em português. Uma Páscoa feliz com Cristo ressuscitado. E na audiência geral desta quarta-feira no Vaticano, o Papa retomou o tema da Páscoa, falou de esperança e de ressurreição, afirmou que o amor de Deus é que dá sentido à vida. Na primeira catequese depois da Páscoa, Bento XVI enfatizou que a confiança em Cristo ressuscitado tem o poder de dar a vida, de libertá-la do medo, dando a ela firme esperança e sentido à existência, o poder de oferecer o amor de Deus. O Papa afirmou que a paz que Jesus oferece não é uma simples saudação, mas um dom do ressuscitado aos seus amigos. Também hoje o ressuscitado entre nossas casas e os nossos corações, apesar de às vezes as portas estarem fechadas. Só Ele pode atravessar estas portas e fazer retomar o caminho a quem vive desanimado e sem esperança. O Santo Padre destacou que por meio da escuta da palavra e do gesto de partir o pão, os discípulos reconheceram Jesus. Assim, também nós, ao escutar a palavra de Deus e participar da Eucaristia, experimentamos Cristo presente junto de nós, dando-nos alegria e paz, vida e esperança, assegurou Bento XVI. Falando sobre Bento XVI, nesta segunda-feira, o Santo Padre completa 85 anos de vida. Joseph Ratzinger, alemão, nasceu na Baviera em 1927 e foi eleito Papa em 19 de abril de 2005. É o Papa de número 265, o 9º alemão e o 6º Papa mais velho da história da Igreja. 3 dias após seu aniversário, no dia 19, Bento XVI celebra o 7º ano de início de seu pontificado. Durante este tempo, Bento XVI realizou 23 viagens internacionais e mais 27 na Itália. Também escreveu 3 encíclicas. E vamos acompanhar agora a juventude da Arquidiocese de Belém unida na fé. Durante a jornada arquidiocesana, uma multidão participou de reflexões sobre a palavra de Deus junto com o arcebispo de Belém.
O Ano da Fé iniciará em 11 de outubro de 2012, no 50º aniversário de abertura do Concílio Vaticano II e terminará em 24 de novembro de 2013, na solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas para esses jovens, o Ano da Fé já começou e na tarde do dia 1º de abril, tradicionalmente conhecido como Dia da Mentira, eles aprenderam uma grande verdade, que 2 caminhos são importantes para se trabalhar a fé: a Palavra de Deus e a Eucaristia. Vamos dar uma salva de palmas para a Palavra de Deus, que a palavra de Deus. Estiveram presentes na Jornada Diocesana da Juventude jovens das regiões São Vicente de Paulo, Menino Deus, São João Batista, Santa Maria Gorete e Santana. As regiões falaram sobre a fé, a participação dos jovens na igreja e a campanha da fraternidade. O objetivo principal é valorizar o jovem na sua caminhada de fé. O ponto principal é o acolhimento do bispo com essa juventude, fazer com que aqui eles se reabasteçam da fé e a gente possa programar o novo ano letivo deles na fé. Os jovens também, eles podem fazer a campanha deles através, até meio também dos meios de comunicação, através das pastorais, fazendo seu manifesto, porque eles também fazem parte de uma sociedade. Aproximar Dom Alberto Taveira Correia dos jovens era um dos objetivos do evento, uma meta que foi atingida. A energia dessa juventude contagiou o arcebispo metropolitano de Belém. Nós temos a certeza de que Deus tem um plano muito especial para a juventude no nosso tempo, na igreja toda e na nossa arquidiocese. O fato de reunir aqui a juventude, especialmente os crismandos do ano, dentro deste horizonte aberto, que é a Jornada Mundial da Juventude de 2013, com a visita da Cruz da Jornada no mês de outubro, aqui no Dia da Romaria da Juventude, e queremos valorizar todo o trabalho que se faz na nossa igreja para a juventude, porque a juventude é a nossa reserva de futuro e precisa ser cultivada com as verdades da fé, com a experiência da fé, com a alegria, com a vivacidade própria da juventude que nos rejuvenesce. Na tarde de sol e chuva, a juventude se fez presente na Praça Santuário. Não havia sinal de cansaço, apenas a vontade de viver a fé em Jesus Cristo. A gente veio louvar a Deus primeiramente e viemos mostrar a força da juventude no meio da comunidade católica, mostrar que com a juventude a igreja pode evoluir, a igreja fica mais animada. O tema da jornada diocesana era Juventude Unida pela Fé, e Jaqueline ensinou esta lição. Em primeiro lugar, nós temos que ver Jesus no próximo. Então, se nós nos unirmos ao próximo, nós estaremos assim amando a Deus, e é o que Deus realmente espera de nós. Um dos convites que o Papa Bento XVI faz aos jovens é de que sejam missionários da alegria, ressaltando que não se pode ser feliz se o outro não é feliz e de que é necessário compartilhar a felicidade. Aqui, debaixo de chuva ou de sol, a juventude pula, canta, louva e compartilha a verdadeira felicidade. A verdadeira alegria é ter Jesus do nosso lado, sempre. Neste final de semana tem início a festividade da paróquia São Jorge, localizada no bairro Nova Marambaia, em Belém. Com o tema São Jorge, defendei-nos das armas do inimigo, a programação de abertura é marcada por um jantar festivo. É o primeiro ano em que o pároco Padre Gilvan Gomes e o vigário Padre Amado Alves participam dos festejos. Nesta semana, a Arquidiocese de Belém ganhou a 5ª cadeira na Academia Paraense de Letras. Padre Ronaldo Menezes tomou posse diante dos membros da casa, da comunidade paroquial e do clero de Belém. Uma cerimônia particular com honrarias próprias. O Salão Nobre da Academia Paraense de Letras estava preparado para receber seu mais novo imortal. Padre Ronaldo Menezes tomou posse diante de um público jamais visto nos últimos anos. Todos queriam observar os primeiros passos do sacerdote escolhido com mais de 80% dos votos para ser o mais novo imortal do universo literário paraense. Padre Ronaldo entrou no salão, conduzido pelos imortais Alcir Meira, Clóvis Malcher e Wilson Malheiros. Sem esconder o nervosismo, registrou no livro sua entrada, jurou honra à casa, recebeu o distintivo da imortalidade
e ganhou a opalanda, veste tradicional dos membros da academia, honrarias que foram entregues pelas mãos do clero de Belém. Padre Ronaldo ocupa a cadeira de número 36 do patrono Terêncio Porto. Nós tivemos aqui figuras ilustres. A última foi o Cônego Apio Campos. Esperamos, portanto, que o Padre Ronaldo seja o continuador dos pensamentos da igreja aqui, e a cultura se engrandece com a presença dele. A formação intelectual e o compromisso com a igreja, paralelo à direção do Museu de Arte Sacra do Pará, contribuíram para a escolha do novo imortal. Vejo com muita alegria a chegada do Padre Ronaldo à Academia Paraense de Letras, porque ele vem enriquecer a instituição de várias formas. Primeiro porque é um homem refinado, um intelectual de respeito, um homem de ideias próprias, um homem que pensa. Isso já é muita coisa. Depois eu acho o Padre Ronaldo um sábio. E terceiro, porque ele é padre. Ele vem representando a Santa Igreja de Cristo numa instituição já centenária e que sempre teve padres. Então ele é o sucessor, ele é o continuador de uma tradição que com ele se renova e se enriquece. Para a Igreja de Belém, é um orgulho ter o 5º representante na Academia Paraense de Letras. Hoje, para a nossa arquidiocese, ter o Padre Ronaldo acolhido na Academia Paraense de Letras, onde se encontra a nata da cultura, da produção literária, do conhecimento em nosso estado, é uma grande honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E o Padre Ronaldo sabe disso, porque ele deve, ao participar da academia como membro, ele deve ser essa presença da igreja. Aliás, como declarou quando de sua escolha para a academia, ele declarou de uma forma muito clara que quer ser a presença da igreja aqui. O novo imortal reconhece a responsabilidade de continuar o trabalho da igreja também no ciclo literário. É uma honra para mim. Eu estou na esteira de grandes homens da igreja de Belém. Homens como o Dom Lustosa, Dom Macedo Costa, o Cônego Apio Campos, Dom Alberto Ramos. E eu penso que isto não é só me é uma honra, mas me traz também graves e grandes responsabilidades para que a minha presença na academia seja também a voz da igreja, sobretudo a voz da igreja. O prateado acadêmico Pedro de Brito Tupinambá, o novo acadêmico Padre Ronaldo de Souza Menezes. Com o tema extraído de uma frase do beato João Paulo II, a luz da Divina Misericórdia iluminará o caminho da humanidade no 3º milênio, o Movimento Apostólico da Divina Misericórdia realiza neste domingo a Festa da Divina Misericórdia. A concentração inicia às 7h30 da manhã na Praça Valdemar Henrique, de onde sai às 8h uma grande procissão em direção à Catedral Metropolitana de Belém. Na chegada será celebrada a Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira e pelo seu bispo auxiliar Dom Teodoro Mendes. A Santa Missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Para oferecer uma transmissão com qualidade e mais informação, a Rádio Nazaré FM começa a dar uma nova roupagem com novos programas. Esta semana estreou o programa Igreja Ponto a Ponto com o padre Newton César. Antes de ir ao ar, reuniões para discutir assuntos e entrevistados para o programa Igreja Ponto a Ponto, apresentado pelo padre Newton César. Com 1 hora de duração, o programa possui 5 quadros que abordam temas diferentes. Comunhão com a Igreja do Brasil, a CNBB, a respeito desta lei que está prestes a ser aprovada, que Deus assim não o seja, sobre o aborto. O programa Ponto a Ponto oferece ao ouvinte as maiores riquezas da Igreja. Ele é constituído de vários quadros, basicamente 5 quadros. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, tem 1 hora de duração e neste período, a cada dia, nós apresentamos um quadro diferente dentro da proposta da Igreja Ponto a Ponto. O programa começa às 8 da manhã e encerra às 9, de segunda a sexta-feira.
O ouvinte também participa, oferecendo agradecimentos e dando sugestões de músicas e informações. Com menos de 3 dias ao ar, a aceitação por parte do público é de 100%. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Deus abençoe-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a você. A Rádio Nazaré FM foi fundada efetivamente em 1996. Hoje, na programação da emissora constam mais de 50 programas. Atualmente, mais de 96 municípios do Pará são cobertos pelas ondas da rádio. Milhares de ouvintes em todo o estado acompanham diariamente informações religiosas, educativas, entre outras. A estreia do programa Igreja Ponto a Ponto é apenas um dos vários que vem pela frente. A programação da Rádio Nazaré FM hoje contempla vários assuntos, principalmente assuntos pertinentes à fé, à educação, à informação como meio de transformar pensamentos, transformar ideias, de promover a vida. A comunidade Santa Rita de Cássia, em parceria com a creche Sagrado Coração de Jesus, promove neste domingo um almoço solidário. A intenção é que este evento possa captar recursos para terminar a construção da igreja de Santa Rita, localizada no bairro das Flores, em Benevídeos, na região metropolitana de Belém. Há quase 2 décadas, o abrigo João de Deus se dedica a cuidar de pessoas que não possuem nenhum tipo de assistência. Como é uma instituição sem fins lucrativos, hoje o abrigo passa por sérias necessidades e pede ajuda. O abrigo João de Deus foi fundado em 23 de maio de 1982. Seu objetivo sempre foi ajudar pessoas desprovidas de qualquer assistência social. O abrigo nasceu em 82, justamente para cuidar de homens e mulheres de rua. No caso, nós atendemos as pessoas de 18 até 60 anos. Mas tem casos que extrapolam esse limite de idade. Aí então que a gente tenta localizar a família, que é um processo demorado. Esta é uma casa de passagem. Nela, os cuidados são inúmeros. São homens e mulheres entre 18 e 60 anos que não possuem nenhum outro tipo de assistência fora do abrigo. Eles permanecem aqui o tempo que durar o tratamento. Vovô Alfredo, como é carinhosamente chamado, é uma exceção. Ele está aguardando a família. Seu Alfredo, o senhor está esperando seus filhos aqui? É, aqui. Esperando eles virem lhe visitar? Visitarem. Quanto tempo o senhor está aqui no abrigo? Eu estou aqui uns 40 dias a 50. Embora seja uma casa de passagem, as pessoas que estão aqui no abrigo aguardam todos os trâmites legais para se reestruturarem na sociedade. Essa espera leva tempo e por isso elas dependem do abrigo. E o abrigo depende de doações. Dona Luísa tem um pedido a fazer. Eu peço às autoridades que deem uma ajuda aqui para o abrigo João de Deus. Espero que sejamos atendidos. Eu tenho uma casa onde tem funcionários, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho contas de luz, telefone para pagar. Isso são coisas que não chegam sempre. Então, neste momento, eu estou no vermelho. Então, eu preciso que as pessoas venham até nós, nos ajudem. As pessoas que chegam aqui ganham muito mais que cuidados médicos. Elas criam laços. José, Deusuíte e Angelina não têm o que reclamar. Pelo contrário, só querem agradecer. Pessoa que não tem família como eu, precisa de uma família, precisa de uma casa. Então aqui foi que eu encontrei tudo isso. Assistência médica, família. Assistência boa, as irmãs são muito boas pra gente e tudo bom. Estou bem aqui, graças a Deus. Eu vivia na rua, dormindo nas calçadas. Jesus me encaminhou para aqui. Então aqui eu estou muito feliz, graças a Deus. Eu não tenho vontade de ir embora mais nunca na minha vida. Eu quero muito bem a elas. Mas quem pensa que só os pacientes necessitam das pessoas que trabalham aqui está enganado. Diane é voluntária, trabalha de segunda a sábado no abrigo. No rosto, a alegria de cuidar dessas pessoas. Eu amo essa profissão. É uma maneira de me expressar, como pessoa, como ser humano, como cidadã também, como compromisso que eu abracei. E eu sinto também que eles percebem essa minha afeição por eles também. E isso me motiva muito. Saber que sou importante para eles, mas acima de tudo eles são muito mais importantes para mim.
O abrigo recebe doações de alimentos, roupas, lençóis e toalhas brancas. Também necessita de dinheiro para manter a estrutura e continuar o trabalho social. Quem quiser colaborar com o abrigo pode procurar a instituição na Travessa Joaquim Távora, 305, no bairro da Cidade Velha, ou fazer um depósito na conta 174472, dígito 0, agência 1668, dígito 1, Banco do Brasil. As doações ajudarão pessoas como Alfredo a receber diariamente muitas doses de carinho. A comunidade Cristo Libertador, pertencente à paróquia São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme, realiza até este final de semana a festividade em honra ao seu padroeiro com o tema Cristo Libertador, o caminho para a fraternidade e a saúde de todos. O ponto alto dos festejos acontece neste domingo com a procissão luminosa, marcada para as 18 horas. Uma tradição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é vestir a cada ano a imagem peregrina com um manto diferente. Os mantos utilizados ao longo da história do Círio, que estão em posse da diretoria da festa, serão catalogados, reunidos e conservados. Em cada detalhe percebemos a evolução através do tempo. Este manto tem quase 30 anos. Foi confeccionado pela estilista Esther Paz França. O bordado em linha contrasta com as pedras preciosas de rubi cravejadas no manto de 2006. Símbolo da maior festa religiosa do Brasil, os mantos de Nossa Senhora de Nazaré serão catalogados para serem preservados. A gente vai fazer um registro escrito de tudo que tem no manto, tudo que a gente consegue perceber, não só a simbologia, mas o material, os autores. Vamos procurar saber qual é a informação que tem de cada um deles. Então, vamos fazer uma pesquisa em jornais para saber o que, digamos, na época que ele chegou aqui, que ele foi lançado, o que as pessoas pensavam sobre isso que estava sendo feita. E qual era o desenho, né? Qual é a relação desse desenho com a cidade, com o Círio. O projeto de conservação será realizado em parceria com a Fundação Cultural do município de Belém. A tradição de vestir Nossa Senhora com o manto surgiu com a lenda do achado da imagem da Virgem de Nazaré. Segundo a história, ela já estava com o manto no momento em que foi encontrada pelo caboclo Plácido. Há alguns anos não havia a tradição dos mantos serem entregues à diretoria da festa. Geralmente, após o Círio, eles eram devolvidos ao estilista ou mesmo à pessoa a quem o doou. Por este motivo, hoje, apenas 18 peças estão em posse da diretoria. A ideia agora é resgatar mantos de pelo menos 50 anos atrás. A gente quer ver se resgata pelo menos 50 anos de história do manto. Nós não temos 50 mantos aqui, mesmo porque a história muda. E antigamente não era essa a prática era outra. Algumas pessoas faziam, depois levavam os mantos, mas nós vamos procurar pessoas que tenham documentos, que tenham fotografias, que tenham releases em jornais antigos, que contem as histórias desses mantos, para a gente saber como foi que começou essa tradição, aonde que ela está, essa tradição, e quem foram, digamos, as primeiras pessoas que bordaram mantos. Depois do inventário, os mantos serão recuperados e guardados em local próprio, monitorados 24 horas. O Centro Vocacional da Arquidiocese de Belém, Dom Tadeu Prost, realiza no próximo domingo, dia 22, um encontro vocacional. O evento é aberto a todos os jovens que desejam viver o discernimento vocacional. O encontro será no Centro Vocacional Arquidiocesano, localizado na BR-316, anexo ao Seminário São Pio X. Há 50 anos, a morte de um sacerdote em Tambaú, no interior de São Paulo, deixava comovido milhões de fiéis que procuravam a intercessão dele para alcançar as graças. É a história de um homem que encontrou na espiritualidade e na ação social o equilíbrio necessário para alcançar a santidade. Acompanhe agora em mais uma reportagem da série Entre o Céu e a Terra.
de maio de 1955. Mais de 100 mil pessoas na pequena Tambaú, interior de São Paulo. É o dia da última bênção de Padre Donizete. O motivo, a multidão de fiéis vinda em busca de milagres. São imagens que impressionam. Mas tudo começou em 1928, nesta igreja. Aconteceu um incêndio nessa igreja de grandes proporções, né? Das 23 imagens que existiam dentro dessa igreja, 22 ficaram completamente destruídas. Apenas a de Nossa Senhora Aparecida, da qual Padre Donizete já se dizia devoto desde o leite materno, permaneceu completamente ilesa. Este fato marcou profundamente a história da cidade. Após esse episódio, o incêndio aqui na Matriz, ele disse que era uma questão de honra para ele fazer um santuário para Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. E após a morte dele, esse sonho foi concretizado, que é o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Seu Braguinha, 62 anos de idade, foi jogador de futebol, mas tinha tudo para não ser. Aos 2 anos de idade, passou a caminhar com a ajuda de um aparelho ortopédico. Fiquei engessado, passou de uma perna para outra. Quando constatou que não tinha mais cura, eu fui obrigado a pôr um aparelho. Eu só andava de aparelho. Aos 5 anos, foi levado pelo pai até Tambaú, 120 quilômetros de Guaxupé, Minas Gerais, onde sempre morou. O menino sentia que voltaria a andar. O padre pôs a mão sobre minha cabeça, deu a benção, disse que eu estava são, que eu podia andar. Essas imagens mostram Braguinha minutos depois da oração, completamente curado. O padre me pegou na mão, me levou lá para fora, mandou fazer uns gols de muleta, pegou umas crianças da cidade lá e depois eu jogar futebol na hora, para provar que eu estava realmente curado. Padre Donizete morreu em 1961. Mesmo após a morte, milagres não param de acontecer. Nós temos uma quantidade de graça muito grande, não só de graça, como também de pessoas que trazem o nome Donizete. Se a gente for levantar uma estatística aqui no Brasil, são mais de 3 milhões de Donizete. E aí nós vemos a popularidade e essa quantidade de pessoas que trazem o nome de Donizete da década de 70 para cá. A casa onde morava Padre Donizete hoje é um museu e também um local onde são depositados milhares de objetos que comprovariam graças e milagres alcançados pelos devotos do servo de Deus. Como, por exemplo, milhares de garrafas de bebida alcoólica. Aqui, outros milhares de óculos, certamente por devotos que alcançaram a graça de resolver algum problema de visão. Mas o impressionante mesmo é este local. Aqui nós vemos milhares de muletas deixadas aqui por fiéis que conseguiram certamente recuperar os movimentos da perna. Bem do lado, objetos de resina e mais acima, aparelhos ortopédicos. A cidade recebe, por mês, cerca de 15 mil fiéis. Os exames revelavam um coágulo sanguíneo na cabeça de Dona Olívia, causado por uma queda. A cabeça minha, por dentro, parecia que tivesse tudo quebrada. Eu não conseguia mexer, representava que tinha coisa quebrada lá dentro. E eu fiquei com o rosto preto e inchado. Dias depois de pedir a intercessão de Padre Donizete, o coágulo simplesmente sumiu. Como que eu podia sarar da cabeça daquele jeito? Eu fiquei muito ruim. Fé e caridade. O sacerdote também tinha preocupações sociais com o povo. Ele fazia aqui em Tambaú uma espécie de junta de conciliação. Ele ia ao patrão e chamava o operário para acertar, que não tinha lei que regulamentasse isso. Na cidade existem o asilo e o orfanato, ambos criados pelo padre. Ele se preocupava muito com a infância e a velhice. Eram os pontos frágeis do ser humano. Ainda, o jovem, a criança, não tem condições de sobrevivência ainda, e o velho já perdeu a sua capacidade de trabalho, né? Então ele se preocupava com esses dois extremos do ser humano.
Embora os restos mortais do sacerdote tenham sido transladados como parte da causa da canonização, muitos fiéis ainda costumam visitar o túmulo, onde ele foi inicialmente enterrado. Parei da bebida de álcool, era alcoólatra, né? Até hoje, faz uns 15 anos. Já no santuário de Nossa Senhora Aparecida, as missas terminam sempre com a bênção gravada de Padre Donizete. Embora hajam muitos milagres, o desafio é sempre comprovar de forma detalhada. Às vezes nós temos uma falha, uma deficiência, justamente na constatação da prova científica, e é justamente essa prova que nós necessitamos. Até ser canonizado, todo candidato a santo precisa passar por 3 estágios. O primeiro como servo de Deus, quando devem ser comprovadas as virtudes heróicas e alcançar a condição de venerável. O próximo passo é ser declarado beato e então, após novo milagre comprovado, vem a canonização. Padre Donizete aguarda por aprovação do Vaticano para se tornar venerável. Estamos dando procedimento nos estudos e nos trabalhos para serem realizados, para que o mais breve possível o servo de Deus possa ser reconhecido como santo pela nossa igreja. A janela por onde o sacerdote dava a bênção está vazia, mas os milagres continuam a ocorrer. Precisa ter fé, né? A bênção dele é o símbolo da esperança em um Deus que continua a fazer andar os cativos e recuperar todos os sentidos humanos. A bênção é o sinal que liga a terra ao céu. No Brasil, este ano, os bispos celebram os 50 anos da Assembleia Geral da CNBB. O evento tem início nesta quarta-feira, dia 18, em Aparecida, São Paulo. Para acolher os bispos, a Casa da Mãe Aparecida acerta os últimos detalhes de infraestrutura e organização. Pelo 2º ano consecutivo, o Santuário Nacional é sede deste evento histórico e de grande importância para a Igreja Católica no Brasil. A TV Nazaré transmite os principais eventos da Assembleia a partir deste dia 18. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!